Fala, diretoria, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Biz, porque aqui o papo é business. E esse podcast foi feito exatamente para você, empresário, empresária, que quer sair da inércia, acelerar o crescimento da sua empresa, faturar mais e o melhor de tudo, não ser escravo do seu próprio negócio. Eu sou Marco Revilo. Eu sou o Ricardo Malê e Marco, hoje a mensagem que o nosso podcast faz especialmente para aquele empresário que está aí no mundão, está no mercadão, né, sofrendo muitas vezes para fazer sua empresa, né, acelerar, crescer mais. E esse tema é um dos temas centrais aqui do nosso podcast, que é acelerar o crescimento. Então, se você está buscando dicas importantes, táticas valiosíssimas para isso, hoje nós trouxemos exatamente uma especialista em aceleração de crescimento empresarial, que será apresentado por você, Marco Revilo. Show. Chama Ricardo, a nossa convidada. Hoje estamos aqui com ela, Juliana Saboia. E o currículo dela é bem extenso, mas a gente resumiu, tá? Então, resumindo, ela é empresária, ela é professora universitária, escritora e mentora de marketing. Seja muito bem-vinda, Juliana, e você está no Papo Biz. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. A gente fala que nem sempre a gente consegue falar para todos e falar com o nosso público, e os podcasts trazem esse espaço. Então, obrigada pelo convite, pela possibilidade de apresentar o trabalho e falar sobre aceleração de negócios e falar sobre negócios. É uma coisa que está no meu dia a dia, está no meu DNA, é algo que eu gosto, por ser empresária, por ter estudado sobre o assunto e por estar no dia a dia lidando com os meus clientes, falando sobre isso o tempo, né? Quase 24 horas por dia eu falo. Até meu filho hoje já fala de negócio. Eu acho que a coisa mais bonitinha, né? Tem 6 anos e já disse que quer ser empresário. Falei, então estamos no caminho certo. Me veio uma questão, enquanto você já estava se apresentando, a gente fica aqui matutando algumas coisas que são importantes dentro do tema, e a primeira questão que me veio na minha cabeça, meio que intuitivamente, falando, Juliana, em qual momento o empresário ele se dá conta que ele precisa de uma ajuda externa para favorecer o crescimento do seu negócio? Porque assim, muitas vezes o empresário, ele está tocando dia a dia, ele está enfrentando seus desafios, às vezes as coisas estão dando certo e ele está feliz, às vezes as coisas não estão tão boas, ele está estressado, mas em geral a gente vê que essa questão de planejar o crescimento do negócio é muito improvisado na maior parte dos empresários que estão em determinada faixa ali da cultura do seu negócio. Você que trabalha, entre outros temas, mas muito focado em aceleração de crescimento, em qual momento você acredita que o empresário, então, se dá conta de que ele precisa de uma ajuda para fazer a sua empresa acelerar o seu crescimento? Perfeito. Então, o que acontece, né? Eu já estou no mercado, vai fazer aí 10 anos, 12 anos que eu estou no mercado como consultora. E eu já vi muita coisa, né? E uma das coisas que eu acho legal é que o mercado gaúcho, ele começou a aceitar mais esse tipo de auxílio. Até então ele era muito refratário, ele tinha muito medo. Mas o que tu vai saber da minha empresa? Tu vai levar isso pro meu concorrente? Tinha esse comportamento. De uns 5 anos para cá, mais ou menos, a gente viu um movimento diferente das empresas buscando isso. Então, normalmente, o que acontece? Pode ser uma quebra. Então, muitas vezes acontece, eu perdi um cliente grande e eu não sei por que eu perdi esse cliente. Então, isso é um momento, né? Perdi muito do meu faturamento, então eu falo, opa, peraí, eu preciso dar um passo. Certo. Às vezes, quando há uma troca de comando, então há uma entrada de uma pessoa mais jovem na empresa que traz esse olhar de, poxa, a gente precisa se modernizar, a gente precisa se atualizar. Eventualmente uma sucessão. Uma né? sucessão, a gente Certo. até já trabalhou, inclusive está com 2 clientes agora de sucessão. E também quando ele para em algum momento e pensa assim, eu quero dar um próximo passo. Eu quero entender o que eu posso fazer para o meu negócio? Por que a concorrência está ganhando o meu cliente? Por que eu não estou conseguindo falar com esse cliente que eu quero? E aí essa pessoa para e fala assim, não, peraí, eu preciso me especializar ou preciso buscar alguém que faça. E uma das coisas bacanas é que todo o trabalho de aceleração de negócios, ele vem dentro de uma consultoria, que vai trazer outros pilares também, mas ele é um auxílio que ele é externo e traz uma visão ampla, porque o meu negócio é estar olhando para o mercado. O que eu faço dentro da Palco é olhar o mercado, é analisar a tendência, é entender o que tem de automatização, o que tem de melhores práticas. E quem está no dia a dia não tem tempo para isso. Tu está na operação, tu está preocupado com a venda, com o teu financeiro. Muitas vezes tem um time preocupado com o teu time, às vezes nem tão preocupado, mas está ali eu tentando fazer o time, né, desenvolver. E não tem tempo para olhar para fora. Então, o trabalho que a gente faz é trazer esse olhar externo. E pensar, bom, a partir de agora, qual é o passo que tu tem que dar para conseguir fazer com que aquilo que tu está fazendo continue dando certo, porque se o negócio está rodando é porque está dando certo. Sim. E os ajustes para saber o que fazer a partir disso. E aí a gente vai entrar com algumas ferramentas, algumas, né, formas para fazer avançar e acelerar esse negócio. Sensacional.
o interessante, Juliana, que na real, então, o teu trabalho é emprestar os teus óculos para o teu cliente. Uhum. E já me veio aí uma dúvida relacionada ao que tu está falando. Hoje o mercado gaúcho, em relação, vamos colocar a maior metrópole que seria São Paulo, como é que está o nosso mercado comparado aí às outras metrópoles? Pois então, ontem, coincidentemente, no coworking, minha empresa fica dentro de um coworking, a gente estava trocando com um profissional que ele é de São Paulo e faz São Paulo, Nova York, Londres, né? A gente estava conversando sobre. E o mercado gaúcho, ele ainda tem bastante coisa para evoluir. Né? A gente evoluiu, a gente cresceu, e eu digo que a gente cresceu bastante nos últimos 2 anos com iniciativas governamentais para trazer feiras para cá, trazer eventos de inovação, e isso traz uma nova borbulha. Né? Quando a gente começa a falar em inovação, começa a participar, fomenta. E isso tem que ser uma parceria que seja público-privada, e é uma parceria que tem que vir dos empresários tem que vir do governo também, não adianta puxar uma ponta ou outra, para trazer isso. Mas ainda enquanto mercado, a gente está atrás do mercado paulista, com certeza, né? São Paulo é uma outra realidade, mas estamos caminhando. Tem alguns segmentos que são mais latentes, então o mercado de inovação no Rio Grande do Sul é muito bom, nós somos um polo de inovação, de novas tecnologias muito forte, mas tem outros segmentos que a gente ainda é bem bairrista e gosta daqui, compro daqui, fico assim, aqui nós somos, né? E tem características que são do nosso povo, né? Nós temos algumas características específicas que a gente não gosta de se relacionar com alguns segmentos, a gente tem algumas questões culturais que acabam impactando, mas isso é um outro papo, eu digo que a socióloga que é em mim acaba querendo às vezes tangenciar esses lados. Mas assim, alguns segmentos a gente tem bastante coisa para crescer ainda e tem muito espaço. E eu quando eu digo que a gente tem coisa para crescer é no sentido de ter muito espaço para ser ocupado, principalmente com quem está mais ligado em tecnologia e está olhando para a inovação e está olhando para fora, porque muita coisa está acontecendo lá fora que a gente não trouxe para cá ainda. Perfeito. No momento que o empresário, então, ele se dá conta de que ele precisa dessa ajuda externa, você falou de 3 momentos, né? No momento em que ou ele teve uma quebra, né? Aquele grande cliente, aquela grande conta, isso acontece direto, né? 60%, 70% do meu faturamento depende do cliente X, né? E eventualmente perde esse cliente, é uma devassa, né? Essa é uma quebra, outra uma mudança, portanto, na cultura, na direção da empresa, né? Muitas vezes acontece com sucessão, e aqui a gente tem muitas empresas familiares no Rio Grande do Sul, né? E aí a gente tem muito aquela quebra de uma cultura, a cultura do fundador, depois a cultura do filho do fundador, que já não tem mais a mesma, nem a mesma mindset, é outro, completamente outro, né? E o terceiro momento que você falou, agora me fugiu. É quando ele percebe que ele não sabe muito por que está fazendo aquilo, por que está tendo aquele resultado. Perfeitamente. Então, a necessidade de ter uma compreensão do que fazer para manter o que está dando certo e o que fazer, então, portanto, para conseguir alavancar o resultado. Nesses momentos, Ju, você tem o seguinte, você vai aplicar ferramentas e todo o teu plano, né, de desenvolvimento de crescimento de negócio. É possível passar aqui para a nossa audiência uma ideia, uma espécie de framework de o que seria isso? Não, perfeito, é possível sim. Porque ali na Palco, né, nós somos em 2 sócias, a minha sócia ela é doutora em marketing e eu tenho mestrado em marketing, então a gente acredita muito nas ferramentas de gestão, a gente trabalha muito em cima de ferramentas e entende que elas nos entregam muito. Uma ferramenta que a gente gosta muito, que vem do Design Thinking e a área de gestão se apropriou, a gente se apropria de muita coisa. A área de gestão se apropria de muitas áreas, bebe lá na psicologia, bebe em outras áreas e traz para dentro. A gente gosta muito do Business Model Canvas, né, uma forma de tu olhar o teu negócio, explodir ele, e a gente começa o Business Model Canvas pela proposta de valor. Então, esse é um primeiro passo. E o que é a proposta de valor? E tem se falado muito sobre isso. É propósito. Por que a minha empresa existe? O que ela entrega de diferente no mercado? E tem uma fala da minha sócia que eu gosto muito, que ela diz assim, qualidade não é entrega. Porque qualidade significa muita coisa. Quase uma obrigação. Quase que uma obrigação. E qualidade, ela significa muito. O que é qualidade para ti? O que é qualidade para mim? E ninguém compra um produto, a não ser que ele tenha total noção que aquilo não vai ter qualidade, que vai se esfarelar em pouco tempo, não esperando qualidade. Então, a proposta de valor é entender efetivamente para quem a gente é e o que a gente está entregando. E a partir dali a gente vai olhando para as outras áreas da empresa. Então, é uma ferramenta que funciona muito bem. A parte de pesquisa, eu sou super fã de pesquisa, eu entendo que entender o meu consumidor, entender os desejos dele, vai me trazer subsídio para eu pensar nas minhas estratégias, principalmente quando eu tenho uma quebra, né? Entender por que aquele cliente saiu também é importante. Eu vejo muita gente fazendo pesquisa, querendo entender o consumidor que não tem, ou querendo entender aquele que está satisfeito, mas sem olhar para o insatisfeito, e o insatisfeito te entrega muito.
Então, contratar empresas de pesquisa, fazer pesquisa é importante também, enquanto pensando numa melhoria de um negócio. Né? Fazer mapeamento de processos, que também é um tendão de Aquiles de muitas das empresas que a gente atende, é não ter mapeamento de processo. Então, eu não sei como é que eu não sei, por exemplo, eu investi em marketing digital, mas eu não sei o retorno que isso me trouxe. Poxa, temos um problema. Teu cliente vem mais do marketing, ele vem mais do digital ou ele vem mais do offline? Então, onde é que eu vou investir? Eu vou botar num evento ou eu vou botar num tráfego pago? Eu preciso de números. Então, o gerenciamento através de números ajuda. E não precisa. E às vezes o pessoal, quando ouve, fala, eu tenho que comprar um grande sistema. Não. Às vezes uma planilhinha ali de Excel já me resolve. Investi tanto. Pergunta pro teu cliente, como é que tu ficou como é que tu nos conheceu? Como é que tu chegou até nós? Foi através do evento tal. Não, eu vi lá o material de vocês no Instagram. Legal, tu já começa a ter os primeiros números. Então, esse olhar para entender o cliente com mapeamento de processos, com ferramentas simples, já me ajuda na gestão do meu negócio. Já começa a me dar alguns caminhos. Mas eu sempre vou enfatizar a importância do propósito. E por que o propósito? Que lá no Business Campus a gente vai falar um pouquinho na proposta de valor. Porque propósito pega cliente e pega colaborador. Está trabalhando com as duas pontas. Se você engaja o cliente, engaja o teu colaborador. Engaja o colaborador. E o teu colaborador tem que saber por que ele está ali. Vamos lá, eu já dei esse exemplo num cliente que eu estava de manhã. O teu assistente de RH, se ele não sabe o propósito, ele pode trabalhar aqui como pode trabalhar em qualquer empresa. Sim, se vende fácil. Claro. Ele vai, ele sai Aumentou fácil. R$100 do salário. Ele vai. Claro, Agora, quando eu tenho um claro. propósito, ele trabalha melhor e ele engaja lá na frente. Sabe que essa coisa do propósito, quando a gente aborda um pouco esse tema, e eu costumo abordar também bastante nas consultorias, nas mentorias, principalmente, como a minha parte é mais a gestão de equipes, né? Eu falo bastante não falo tanto do propósito do negócio, mas eu falo do conceito de propósito do líder também em relação ao seu trabalho. Claro que esse propósito do líder, e como o líder estou falando de um tático aí, ele é o meio do caminho entre a estratégia e a execução, né? E tudo isso precisa estar bem alinhado. Então, o que acontece, né? As pessoas, elas têm muita dificuldade em entender, mas o que é isso? O propósito é um objetivo, é o que eu quero, é o que eu preciso alcançar, mas isso aí não é muito subjetivo, não é uma coisa muito aérea. E aí eu me lembro de uma referência que é bem legal, que eu acho que é da nossa época de estudo, que é do Jim Collins, que é o famoso... Jim Collins tem o nome do outro autor, é um nome meio que não dá para falar aqui no YouTube, porque vai censurar, mas é Jerry, sabe qual é o seu nome? Bom, eu vou falar, é Porras, mas esse é o sobrenome do cara, eu não posso fazer nada, tá? Vai censurar, será? Não, acho que não. Eu acho que hoje em dia não censura mais nada. Então, o Jim Collins e o Jerry Porras escreveram essa obra que ficou muito famosa, o Feitas para Durar, Empresas né? Feitas para Durar. Empresas Feitas para Durar. E lá é o interessante, você conhece bem o texto e o contexto, eles comprovam que a existência do propósito, quer dizer, a empresa ter clareza de propósito é um diferencial, inclusive financeiro, para o negócio. Né? Essa parte, talvez tu tenha mais argumentos para abordar, talvez, mas isso me chamou muito a atenção quando eu li o livro, porque a gente sempre tem essa noção de que essa coisa de propósito, não, mas é muito aéreo, sabe? Dinheiro é dinheiro, business é business, fazer resultado, entendeu? Toca, vamos. E por que eu vou pensar na identidade da minha marca? Por que eu vou pensar no espírito da minha mensagem, né? Quem sabe a gente fala um pouquinho para a nossa audiência, para tirar um pouquinho desse mito de que isso é uma coisa muito subjetiva, de que isso não traz resultado algum. Nossa. Mas é muito importante. Ele traz muito resultado. Na realidade, se a gente fosse para uma literatura mais recente, tem o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que fala exatamente Famoso também. Famosíssimo sobre isso. Depois a gente tem o livro da Netflix, A Regra Não Tem Regra, que fala muito sobre cultura, implementação de cultura de feedback, enfim, e fala de propósito de novo. A gente tem que olhar de forma mais ampla, né? Eu digo, um negócio, ele é feito de pessoas e para pessoas. Sempre. Mesmo quando a gente está falando de uma empresa B2B, que vende no mercado business to business para outra empresa, são pessoas. Se relaciona são as pessoas. São as pessoas que se relacionam. Sim. Quando uma empresa tem propósito, ela vai ter um olhar para fora e para dentro. Para fora em que sentido? Vamos lá. Se as pessoas entendem o propósito da organização, elas se engajam. Elas querem participar, elas querem fazer parte daquilo. O ser humano tem, ela abraça. Ela tem essa necessidade de fazer parte de algo. Tem uma questão social muito importante. Quando essa pessoa está engajada, ela não sai. Então, onde é que está o custo de uma empresa com pessoas? É na saída e na entrada. É caro contratar, é caro demitir. E é caro, essa pessoa que entra nova, ela demora de 3 a 6 meses para começar a trazer resultado, a render. Claro. Então, a gente já tem aí um porquê do propósito, olhando para dentro da empresa. Quando a gente olha para fora, o cliente, por que ele vai comprar da nossa empresa? Por que ele vai comprar de mim e não do meu concorrente? É preço? Se tu tá concorrendo por preço, legal. É legal concorrer por preço? É uma estratégia. Todo mundo pode, nem sempre.
Porque o meu custo lá de operação tem que ser muito baixo para eu trabalhar, barganhar por preço. Exato. Ele tem que ter um porquê. Vamos trabalhar na qualidade? Não, qualidade de novo não é um fator. É subjetivo. É subjetivo. Então, ele tem que olhar na minha empresa e entender algo maior, que pode vir através dos meus valores. E aí, o cliente, querendo, vendo esses valores em mim, ele vai comprar de mim, ele vai me indicar. Então, quando a gente fala de propósito, tem benefício interno, tem benefício externo. E onde é que tudo isso vai culminar lá na frente? Recurso financeiro. Gasto menos, ganho mais. Tem um aumento financeiro. É simples assim. Gestão. É gestão. É simples assim. E eu acho esse tema bem fascinante também. Eu te confesso que eu gosto, estudo, aplico, né? Mas vejo realmente que o empresário, que ele tem uma mentalidade muito racional, né? E muito, eu diria materialista, mas não materialista como nós entendemos o materialista, que é meramente dinheirista, né? Mas uma mentalidade materialista, assim, que entende pouco das coisas mais metafísicas, né, que existe, né? Então ele tem muita dificuldade, assim, de entender essa conexão, esse nexo causal entre um porquê e um quanto, né? Que é o que está lá na ponta. E aí não consegue realmente se diferenciar. E aí na visão tanto do colaborador, né, quanto do mercado, é visto apenas como mais um. É mais um. É mais um. E aí o cliente, ele vem assim, bom, eu tenho dinheiro aqui, eu quero comprar tal coisa. Eu vou comprar de uma marca que eu vou sentir orgulho de vestir, ou de usar, ou de usar, né? Ou de uma marca que eu vou me sentir meio culpado porque são um bando de filho da mãe, né? Então é muito simples a resposta, né? E tem uma questão, assim, que muito das pessoas que abrem empresa, elas abrem no feeling, né? A gente abre a empresa, quero ser empresário, quero ter o meu negócio, quero ser empresária, começou a dar certo. E nem sempre isso vem acompanhado de continuidade na capacitação, de olhar para o mercado, de estar atualizado, de estar olhando. E ok, tem mercado para isso e tá tudo bem, mas até que ponto essa empresa efetivamente vai durar? Eu falo, a minha empresa hoje, eu estou construindo ela que, se caso o meu filho queira lá no futuro, para ficar para ele, ótimo, se não quiser tá tudo bem também, porque eu não tenho esse desejo, não sou nesse tipo de mãe, mas eu quero que a minha empresa tenha um legado, porque isso faz parte de mim, eu não estou ali no dia a dia só para pagar as minhas contas, tá, tem que pagar as contas, mas eu quero que fique um legado. Uma perpetuação, claro. Tem um porquê, né, de fazer aquilo. Então, nós temos mercado para todos, mas a grande pergunta é, quem você quer ser nesse mercado? Você quer ser mais um, você quer deixar um legado? E aí, nessa resposta que vem para onde que eu vou caminhar com a minha empresa. Isso faz parte do teu trabalho quando você começa o Business Canvas e traçar uma identidade da organização. Isso são questões que tu vai levantando, que tu vai alicerçando, vai estruturando junto com o teu cliente. Sim. Hoje a gente trabalha as mentorias de aceleração de negócios. É um trabalho que a gente faz individual para algumas empresas e também fazemos em grupo. Então, a gente tem um grupo de 7 empresas que a gente mentora. E os primeiros encontros, a gente trabalha exatamente isso. Quem você é? Quem você quer ser? E tem uma característica muito forte que, assim, empreender é o sonho de muita gente. Ter um negócio é o sonho de muita gente. Muita gente começa. Só que é um trabalho muito solitário. O dia a dia é muito solitário. Isso, você não consegue dividir a tua dor, nem o teu prazer, muitas vezes. Não, isso não tem com quem trocar, tu não tem com quem falar sobre gestão, tu não tem como falar as tuas angústias, o que está acontecendo. E se torna um trabalho que algumas pessoas, querem muito trabalhar sozinho, mas para outras isso acaba sendo um peso. E nos grupos ou na mentoria, isso também é trabalhado. Que sim, isso vai fazer parte. Não é tu que está sentindo isso, faz parte do negócio e tu vai ter que se unir a algumas pessoas que vão te ajudar. Seja um mentor que vai ficar te acompanhando por mais tempo, vai ser alguém que vai te assessorar, vai ser algum conhecido teu que tu vai chamar para tomar um café, vai ser uma pessoa que tu vai te associar para ter uma sociedade, conseguir construir, porque isso faz parte do dia a dia de quem empreende. E resumindo, tu tá dizendo network, a pessoa tem que investir nisso. Muito. Vou dizer, eu posso errar no número aqui, porque eu vou falar um número aleatório, tá? Posso dizer, 90% dos negócios, eles são relacionais. Sim. Mesmo quando tu vende um produto, é relação. É de 85 a 90. Então não tô tão louca assim. Eu gosto de falar assim, porque como professora fica até feio eu falar um número que não é verdadeiro, né? Mas tirou da onde apareceu. Tem uma galera falando assim, né? Até teve um corte nosso lá que o cara, mas tirou da onde? Tu lembra? Da onde que tu tirou esse número? E essa é uma pergunta importante. Eu, quando for falar um número que eu não conheço, eu digo assim, gente, eu posso estar errada, mas o que eu imagino que seja, porque é relacional. E a gente precisa desse relacionamento tanto para manter o negócio, assim, um apoio moral, vamos lá, né? Apoio moral, porque tem muita queda. Eu falo, hoje eu posso dizer que eu sou mentora porque eu já caí. Eu já estive no topo, já caí, já fui, já errei, já perdi cliente grande, já recuperei clientes. A questão emocional. Eu sei que
tua área não é muito psicologia, mas aquilo que você falou nisso, a gente acaba tangenciando muitas coisas, né? Quando a gente fala de uma pessoa lá que vai empreender, vai construir um negócio, e de repente, como tu diz, já está dando certo, ou precisa melhorar, mas as questões psicológicas também, né? Como eu dou mentoria, mas o meu escopo é muito na área gerencial ou dono de negócios, especificamente questão de gestão de time, surgem muitas coisas que são realmente relacionadas a dores psicológicas mesmo. A gente até já teve episódio aqui no Papo Biz, que a gente trouxe uma pessoa que sofreu por burnout, né, e tudo mais. A tua solução, né, quer dizer, eu acredito, tá, que isso que tu tá trazendo, começar com esse mapeamento olha, tua empresa ela tem que ter uma identidade, tem que ter vamos dizer assim, uma alma, ok? Tu tem que ter, tudo isso não é uma forma também de dar uma apaziguada nessa ansiedade do empresário? Eu acredito que sim. Eu digo que eventualmente a gente gera mais ansiedade dependendo do perfil. Ah, é? Sim, porque as Sim. pessoas começam a querer acelerar muito. Porque elas veem tudo que elas podem alcançar e começam a acelerar. E aí vem o nosso papel de mentoras, muitas vezes, para segura, né? Vamos lá. Mas eu acho que esse, Juliana, é um efeito bom. Quando existe essa ansiedade, que por um lado, claro que qualquer coisa em excesso é prejudicial, mas essa ansiedade aí que você falou é sinal de seguinte, existe aí pelo menos um sentimento de otimismo, entendeu? Muitos empresários que a gente pega, donos de negócio, às vezes as pessoas dizem, olha, cara, eu não aguento mais, eu tô querendo fechar essa bosta, porque, cara, não sabe, é tanto estresse, é tanta encheção de cabeça, sei que, coisa e tal. O cara já tá numa negatividade, que é muito difícil ele implementar qualquer coisa, porque ele já tá meio que jogando as luvas, sabe? Eu acho que essa ansiedade que você falou aí é uma ansiedade de uma positividade. Obviamente, tu vai trabalhar Não, peraí, legal, que bom que você está nessa animação, mas vamos passo a passo. Até né? para a pessoa não dar passos errados. Mas aí eu vejo que são dois perfis de pessoas, né? Uma que tá nessa euforia de querer fazer acontecer, porque tá vendo como é que o mercado tá, e uma que já fez tudo que tinha que fazer. Que achava que tinha que fazer. E até, inclusive, a gente teve reunião com um senhor que está nessa situação. Ele já está com 32 anos de mercado e tentando agora implementar, se atualizar, entrar para a área de e-commerce, enfim, e ele está vivendo exatamente isso aí. Cara, já fiz tudo, já faturei muito, já faturei pouco, já quase quebrei, já isso, já aquilo, já tentei de tudo e preciso de uma solução. E aí que entra essa parte aí que a Juliana fala de orientar e buscar para trazer essa atualização. Eu acho que o teu trabalho, Juliana, ele de certa forma, com essa condução, tu resgata muito essa expectativa positiva do empresário de que, peraí, eu posso me repensar, né? Eu posso não deixar de ser eu mesmo, mas eu posso me revestir melhor, né? Eu posso me renovar, é como um ser humano mesmo. Sou uma né? fênix. Mais ou menos. Assim, eu acho que nós, enquanto indivíduos, né, às vezes a gente está assim numa cansa, cara, assim, vou me alimentar melhor, vou fazer um exercício, entendeu? Vou ler coisas boas, vou ouvir coisa boa, vou me purificar, entendeu? Inclusive hoje eu te falei, né, cara, quando eu começar a fazer, hoje já fizemos uma corrida no Parcão aqui em Porto Alegre, ainda bem que não choveu, senão ia ter uma desculpinha. Mas tu concorda que esses momentos acontecem com a gente quando a gente diz assim, não, peraí, eu posso ser melhor e vale a pena. Às vezes, o que a gente pega antes, talvez do teu momento, que a pessoa não te procura ainda, que a pessoa está bem derrotada mesmo, né? Então, eu acho bem positiva essa ansiedade, que bom que tu cria isso no teu cliente, que tu pode ainda puxar para baixo. Mas o interessante disso aí que tu está falando, Ricardo, é que se essa pessoa consegue identificar antes de chegar no fim da linha, digamos, tô na beira do precipício, se ela conseguir identificar isso com antecedência, cara, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil resolver o problema, e a Juliana tá aí para estar dando esse auxílio, né? Ele chega antes, né? E eu digo assim, a gente está vivendo uma era que ela foi muito acelerada em função da pandemia. Sim. E aí, obviamente, com a questão da tecnologia junto. E a gente está vivendo um momento em que a gente está deixando de ter emprego. A gente está deixando de ter emprego, a gente continua tendo trabalho. E nessa mudança de relação, a gente cada vez tem menos carteiras assinadas, mais pessoas entrando com PJ, ou como freelas, ou como autônomos. Isso também é uma forma de ter um negócio. Nem todo mundo se enxerga desta forma. Só que isso traz uma autonomia que até tu sentir na pele, ou tu ter clareza da autonomia que tu tem, tu demora.
Tu demora para se dar conta dos benefícios. Não vou me esquecer uma mentorada minha que disse assim, uma das melhores coisas que eu fiz quando eu deixei a CLT foi que hoje eu sou mãe e eu não preciso pedir autorização para ninguém para pegar o meu filho na escola quando ele está doente. Essa autonomia... Essa autonomia, ela me falou aquilo e eu falei, para. cara, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque eu já estou nesse mercado como PJ há muito tempo. E isso é um benefício que às vezes a gente esquece. Quando a gente tá, sabe, já passou por tudo, já vivenciou tudo, já tomou porrada, a gente vai esquecendo dos benefícios que a gente tem. Porque a gente tem, são as opções. Ou a gente trabalha pra gente, ou a gente trabalha pra alguém. E aí, tem um concurso público que também é trabalhar para alguém, né, às vezes no patamar de vida que não dá mais tempo, né? Não tem tempo de estudar e fazer aquilo ali. Então, entre as duas opções, para onde é que tu quer estar? Para algumas pessoas, elas saem do mercado CLT, vão empreender, vão ter um negócio, ficam um tempo, veem que não dá, não conseguem, não é perfil, porque ser empresário te exige tantas habilidades diferentes do que ser seletista. Exato. De gestão do teu tempo, de produtividade, de capacidade de gerenciar time, de vender. Eu posso ter uma baita ideia, mas eu não sei vender, então, ok? Ou eu vou contratar alguém que venda. Então, é muito diferente esses dois mercados. Então, a gente consegue, muitas vezes, nessas conversas iniciais, quando chega pra gente, vamos retomar um pouco o que te motivou a empreender. Uma das perguntas que eu faço com bastante frequência é o que te motivou a ter um negócio? Porque a gente vai começar daí. Lembra de tinha 10 anos atrás, o que tu fosse querer para não sei o trabalho inicial, antes de falar da identidade da organização, é falar do empresário. Do empresário. E aí volta a questão do propósito. Que enquanto ela estava falando em relação ao propósito, eu estava pensando. Às vezes a pessoa, vamos lá, primeiro, antes de eu ser PJ, eu preciso ser CPF. Então, se eu não sei o meu propósito de vida, se eu não... Poxa, para onde eu vou? Às vezes a pessoa está num período que a própria identidade, ela já não sabe mais qual identidade ela tem. E aí, se ela não sabe o que ela é ou qual identidade ela tem, ela não sabe o propósito. Então, às vezes, a gente precisa olhar primeiro para nós e aí, sim, na sequência, olhar para o resto. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. O teu trabalho, ele não só vai por essa questão de business model canvas. Falei certo? Falou certo. Falou certo. É o que eu às vezes eu a gente chama de Canvas, é só Canvas, né? Ele não ajuda. Não, é isso, é Business Model Canvas. Antes mesmo de aplicar uma ferramenta voltada para a identidade da organização, existe um trabalho de mentoria do empresário. Ou ele não é obrigatório? Não é obrigatório, né? A gente muitas vezes faz isso ao longo do processo. Certo. Depende da abertura, depende de como a pessoa chega pra gente, porque o nosso olhar é pro negócio. Mas sim, né? Existe alguns momentos que isso é necessário. E assim, dependendo da situação, eu gosto muito de pessoas que fazem terapia. Certo. Adoro pessoas que fazem terapia, porque pessoas que fazem terapia, elas não enchem o saco também, né? Mas elas trazem, elas não problematizam tanto e elas têm onde se resolver. Então, assim, eventualmente tem essa necessidade, sim, principalmente quando a pessoa empreende sozinha, quando ela tem um negócio dela, que pode ser pequeno, pode ser grande. Eu acho importante ter esses momentos, mas não está no escopo de trabalho. O escopo é, vamos olhar para o negócio, mas às vezes porque não tem como separar. É tudo integrado, né? É tudo integrado. Tem clientes que a gente chega para uma sessão não, chega para uma mentoria, enfim, para uma reunião, e acabou de acontecer alguma coisa com o filho, ou teve um problema em casa, e a pessoa vai trazer aquilo. E aí o papel nosso no primeiro momento é acolher aquela pessoa, ok, tranquiliza, agora vamos falar de negócios. Ok, eu sempre falo, vamos limpar? Limpou? Beleza, agora vamos olhar para o teu negócio. Limpou. Legal, agora vamos olhar para o teu negócio. Vamos para o que nos interessa. Certo. Porque tem outros profissionais que fazem isso. Eu acho fantástico, né? Tem que ter o terapeuta, tem que ter o coach, tem que ter o mentor de vida lá. Enfim, a gente tem várias... Até hoje a coisa está meio confusa. O que é coach, o que é mentor, o que é psicólogo, o que é palestrante, o que é consultor. Todo mundo é tudo. Uma bagunça. É uma bagunça. Infelizmente, o nosso mercado, nesse ponto, ele é bem prostituído. Não sei se posso falar isso, mas já falei. Pode falar o que quiser. É a verdade. Tanto que a gente, ali na Palco, a gente relutou muito a usar o termo mentoria para aceleração de negócios, porque da forma como a mentoria hoje é vendida... Não, primeiro queimaram o coach, né? O coach já queimou. Agora estão queimando a mentoria. Porque a galera era consultora, ok, o coach parecia um termo mais legal, vamos usar coach, todo mundo virou coach, agora todo mundo é mentor, e as pessoas viveram, às vezes, não tem experiência nenhuma naquela área. Nenhuma, isso que é muito triste, porque assim, quem se vende bem acaba levando o cliente e acaba muitas vezes estragando empresas, acaba estragando o nome de mentoria. Isso aí até um alerta aí para o empresário, para a empresária que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, em relação a contratações, né? Hoje nós aqui oferecemos serviço, né? Então nosso trabalho é oferta de serviço. E nós estamos muito por dentro dessa questão, dessas diferenças que tem entre o serviço entregue com qualidade e o fanfarrão, né? Veja, existe muita gente no mercado que justamente porque se vende bem... Cara, é um marqueteiro. Então assim, ó, exatamente. Desconfie de quem se vende muito bem
e não comprova o resultado da sua entrega. Tem que comprovar, não é só, não, veja bem, eu tenho tantas empresas e a gente tem, pá, beleza. Vai atrás da comprovação do resultado. Avalia. Porque muitas vezes o cara que é muito focado em resultado, ele, o consultor focado em resultado, ele traz resultado para o cliente, justamente esse cara, ele não tem muito tempo para fazer marketing. Agora mesmo, no início aqui da nossa conversa, a Juliana estava aqui, eu estou aqui um pouco fazendo esse trabalho porque é uma forma de equilibrar um pouco, né? Eu tenho tanto trabalho dentro de cliente que sobra pouquíssimo tempo e às vezes até energia para fazer a minha comunicação com o meu mercado. Que é o marketing pessoal. Ou seja, e claro que acaba sendo aquela coisa que acaba não se retroalimentando. Precisa ter, né? Você precisa entregar muito bem, precisa se vender muito bem. Agora, quem está muito focado em só se vender bem, muitas vezes não está entregando bem. Então, tem que ficar ligadinho nisso aí. E principalmente quando a gente fala de mentoria de gestão e mentoria de negócios, né? Tem que ter lastro, tem que ter formação, tem que ter lastro, tem que ter passado por clientes, porque uma coisa é eu fazer uma consultoria, e eu faço consultoria. Outra coisa é fazer uma mentoria. São coisas diferentes. E aí a gente precisa ter esse olhar. E ver se a pessoa que está fazendo esse atendimento tem cliente de verdade, porque tem muitos que não têm. Bom, a gente sabe de gente que paga para fazer de conta que está falando num podcast, porque nós estamos falando efetivamente num podcast, mas tem gente que faz a gravação disso. Tem gente que faz os próprios comentários na rede social, que abre a caixinha de perguntas e ela mesma responde a caixinha de perguntas para mostrar que aquilo ali aconteceu. Claro. Então, a gente tem pontos que precisam ser verificados, né? Se essa pessoa que está entregando, que está colocando como uma pessoa que entrega, ela efetivamente entrega. Porque tem a questão da divulgação, tem a questão da pessoa saber fazer marketing digital e tem os gatilhos. Eu conheço muito gatilho, eu gosto de estudar vendas, eu conheço muito gatilho para fechar a venda se eu quiser, mas eu não uso todos, porque não é justo com o meu cliente. A gente tem que entender até. Eu sei que eu vou fazer uma boa entrega e vou entregar aquilo dali, mas tem gente que usa gatilho e fica trabalhando nos gatilhos de autoridade, de entrega, é a última vaga, para vender e não entregar. Escassez. E eu vou dizer assim, esse ano eu comecei a participar de muitos eventos, porque é uma necessidade do meu negócio, tanto eu estar olhando o que está acontecendo, quanto eu aparecer, e tem muito evento que não entrega. Muita gente que está em cima do palco que não entrega, ou que vai falar de um assunto e fala de outro. E eu tenho uma coisa que vem um pouco dessa coisa de ser pesquisadora, eu gosto muito de olhar o LinkedIn das pessoas, para ver o que tem ali. O que está aparecendo, essa pessoa tem formação na área ou não tem. Não que a formação seja fundamental, mas pode ser algo sim a ser pensado. Poxa, tem formação na área ou não tem? Em que empresa ela trabalhou? Eu gosto que papel aceita tudo. Sim. Tinha uma pessoa na rede social que eu estava seguindo, que ela dizia que ela tinha 30 anos de mercado. Há 30 anos a pessoa estava nascendo. Pela idade que está no LinkedIn. Então, eu também tenho, nesse ponto, eu tenho 40 anos de mercado, então vamos lá, né? Tô no mundão aí. Olha, eu tô há 56 anos no mundão, 56 anos de mercado, no mercado atuante. Não, é complicado, né? A gente tem, então, esse olhar, eu sempre digo assim, olha, vai contratar, avalia, pede indicação de cliente que já atendeu, pede indicação de empresa, olha currículo, conversa, a gente fala ali na palco, a gente faz às vezes 2, 3 reuniões antes de fechar com o cliente. Tá com dúvida, revolta, a gente não tem problema em relação a isso. Né? Porque tá preocupado com a entrega. Com a entrega. Eu acho que fica o alerta, né, para todo empresário que nos acompanha, ficar ligado também nessa questão dessas contratações. É lastimável mesmo. Eu me coloco no lugar do empresário. Às vezes o cara vai botar nem só o dinheiro, mas tem muito a ver com a expectativa e o tempo investido numa consultoria fajuta, né? E que não vai dar em nada. Então, Juliana, bom, essa questão tá dada. O que você sugere? Bom, o que você agregaria mais sobre o teu trabalho, o teu serviço, as tuas práticas de aceleração de negócio? Você já falou do Business Model Canvas. Tem mais alguma ferramenta que vale a pena ser citada antes da gente concluir o nosso papo? Não, perfeito. Eu gosto muito de utilizar a jornada do usuário, então é uma ferramenta que a gente utiliza também. Tem outras técnicas que, claro, não cabe aqui ficar explanando elas com muitos detalhes, mas eu diria assim, que se hoje alguém quer olhar para o seu negócio, olhe para fora. A internet ela é fantástica nesse ponto, em trazer informação. Então, pesquisa, olha para fora. O que a gente já tem de estudo publicado sobre o seu mercado? Eu sou do varejo. Beleza, vamos olhar o que tem de estudo sobre isso, quais são as tendências. Então, fazer esse trabalho de olhar para fora, utilizar as ferramentas que vêm da gestão. Hoje a gente tem uma ferramenta muito simples, claro que eu falando como professora universitária é muito simples, mas a análise SWOT, por exemplo, que é antiguíssima. Eu aprendi. E funciona até hoje. Análise SWOT funciona até hoje. Vou lá, os meus pontos fracos.
meus pontos fortes, olho para o mercado, que oportunidades o mercado está me trazendo, né? O que eu posso fazer a partir disso, quais são as ameaças, vai ter mudança agora na taxa de juros, não vai ter, como é que impacta, surgiu uma guerra não sei onde, como é que isso impacta a entrada do meu produto, E esse tipo de ferramenta, tanto o Canvas, tá? Quanto o SWOT, você acredita que um empresário, mesmo aquele que não tem grandes culturas, que assim é muito bom naquilo que faz, tem uma empresa até às vezes que já tem ali 50 funcionários, 100 funcionários, mas não tem um trato com esse tipo de ferramenta, consegue aplicar? O consultor consegue conduzir bem isso? Consegue. Eu falo assim, hoje, quem quer, consegue saber até como fazer isso olhando na internet, olhando no YouTube, né, qualificado. O legal do olhar do consultor é que o consultor, ele vem com uma expertise de fora. Ele vem para dizer, olha só, eu já vi isso aqui em tal empresa, aconteceu assim, ó, esse estudo aqui está trazendo tal ponto. Então, ele consegue trazer essa expertise. Mas dentro do negócio, uma SWOT bem feita. Da SWOT, tu consegue mapear onde é que são os problemas. Nesses problemas, tu aplica uma GUT, gravidade, urgência, tendência. Faz ali a ponderação. Tu já consegue ter um caminho daquilo. Isso tudo vai se encaminhar para o quê? Isso tudo vai te trazer um plano de ação. É o plano Que de eu ação. acredito que é até aplicável à própria vida pessoal. Total. Né? E já indo para a reta final, antes de fazer a pergunta e a dica que tu vai deixar mágica. pro nosso espectador, Tu eu não queria sabia que tinha saber. pergunta Não, mágica, eu não sabia de tem? nada. Não, A gente... tem. Ah, tu não informou pra ela? Eu tenho sido Não. pega de surpresa em alguns locais que eu tenho ido ultimamente. A pergunta mágica do final. Antes da gente ir para essa pergunta mágica, eu queria saber de ti, assim, ó, as empresas hoje que tu atua como consultora ou até mesmo como mentora, qualquer área hoje, por exemplo, se de repente quem está nos assistindo, poxa, eu tenho aqui uma média empresa de tal nicho, será que ela teria como me atender? Então, essa Existe dúvida... alguma limitação, talvez? Existe alguma limitação? Não tem limitação. Por ter uma ideia, a gente tem empresa de logística que a gente atende, né, de cargas, tem empresa de serviço na área de recursos humanos, tem empresa de eventos, tem empresa... Estou pensando em todos os clientes que a gente tem agora. Tem empresa de social media, tem empresa de salão de beleza, tem o que a gente está atendendo. Olha, eu diria que assim, a nossa expertise, ela está em estratégia, gestão, marketing e RH. Perfeito. Essa é a expertise que a gente tem. Se alguém está procurando uma consultoria para área financeira, área jurídica, não é com vocês. processual até sim, mas logística, enfim, isso não é com a gente. E aí a gente tem parceiros. Uma das coisas que a gente tem ali na Palco que é legal, por a gente já ter uma estrada no mercado, a gente tem muitos parceiros. Então, um cliente, tipo, hoje o cliente que a gente estava de manhã me falou, a gente está com uma situação assim, num processo tal. Eu falei, opa, tem um cliente nosso que é parceiro, que faz saneamento de dados, eu posso te indicar, vou falar com ele primeiro para ver se faz sentido. Sim. Então, a gente faz essas conexões. E não deixa de entregar a E solução. não deixa de entregar. Eu também não deixo meu cliente na mão. Existe um tamanho mínimo de empresa, um faturamento mínimo que vocês, a partir do qual vocês atenderiam? Ou Não. qualquer tamanho, A qualquer única coisa que a gente faturamento? não atende é quem ainda não tem ideia pronta. Então, assim... ou seja, eu gostaria de um dia empreender Isso, eu quero descobrir o que fazer. Não, Sim. a gente pega assim, qual é o limite? A pessoa chega e fala assim, a gente está trabalhando num projeto assim hoje, eu quero ter essa empresa. Mas eu sou CLT. Até do zero. Do zero. E eu quero, e aí a gente sempre recomenda, tu quer que essa empresa está no zero? Legal, primeiro vamos estudar mercado. Vamos te entregar estudo de mercado primeiro, com o consumidor, e vamos olhar mercado. Validou, teu negócio faz sentido para o mercado, tem espaço, aí a gente vai para o business plan, aí a gente vai dar o próximo passo. Então, isso sim, mas a pessoa tem que vir com a ideia, né, e dizer assim, não, eu estou num processo de migração, de transição de carreira, estou saindo de um CLT para abrir um negócio, já sei o que eu quero, ok, então a gente vai te ajudar a modelar, a gente chama de modelagem, vamos fazer a modelagem desse negócio para tu começar. Não, já tem empresa rodando, gigantesca, fatura milhões, quero ter, porque a gente também já teve essa demanda, quero ter uma assessoria com vocês. Para dar uma acelerada. Para acelerar, eu quero que vocês fiquem aqui 6 meses pensando junto comigo o negócio. Novos Legal. mercados. Vamos lá. Certo. A gente teve cliente que a gente abriu para América Latina, então pesquisa com aceleração, com assessoria. Show de bola. Então vai de tudo que é lado. Vai ter a Perfeito. pergunta mágica e os contatos, ou os contatos e a pergunta mágica? O que tu Vamos acha? para os primeiros contatos. Vamos para os meus E aí, contatos. depois- Como é que as pessoas te encontram? Tem site da Palco? Tem site da arroba, Palco, alguma tem coisa? arroba, tem LinkedIn, a gente está em tudo que é lugar agora. Né? Então, Passa Vamos aí lá. que agora é um momento. Então, o site, gente, www.palcogestão.com.br, lindíssimo, por sinal. Peraí, vamos falar agora devagar. Devagar. Porque você está falando em velocidade. Para quem está 2.0. quem tá Sério? ouvindo no YouTube colocou 2.0 não vai entender Ter nada. nada. Isso é um Então grande vamos problema. bem devagar. Tá. www.palcogestal.com.br
.com.br. Gostei disso. Ele fica bom porque o nosso ele soletra também. Ah, eu gostei Porque disso. Papo Bis com Z. palcogestal.com.br. E nas redes sociais, @, palcogestão. Gestal. Gestal, no Instagram. LinkedIn também se Palco busca por Gestal. gestão também. Essas são as principais redes que a gente está. Acredito que seja isso. Pronto, e lá tem Pronto. contatos, pode ter em Contato, WhatsApp e tudo mais. Que legal. DM. Consegue te encontrar. Pergunta mágica, E agora a pergunta mágica, que na real não é uma pergunta, mas sim uma dica que você vai deixar hoje para os nossos espectadores. Tá? Falamos aqui sobre acelerar o crescimento. Então, se hoje eu chegasse diante da Juliana e pedir, Juliana, preciso acelerar o crescimento, só que eu quero aplicar isso já amanhã. Nossa Qual Senhora. dica que você daria? Ligue pra gente. Boa, é uma Ligue, pergunta pense difícil. em mim, chore por mim. Porque a aceleração ela envolve tantas coisas, né? Tantas análises, e não é uma coisa que necessariamente é rápida. Mas eu diria assim, tu quer entender como dar o próximo passo, conversa com teu cliente. Pega teus clientes, aquele cliente que tu tem próximo e conversa com ele. Entende por que ele continua contigo. O que ele faz ele, o que faz ele permanecer? Porque é isso. Se o cliente diz, eu tô contigo, por exemplo, o nosso cliente diz, eu tô contigo porque eu confio em ti. Opa, confiança é um fator importante. Então, isso tem que estar presente nas minhas redes, isso tem que estar na minha conversa, isso tem que estar na negociação, porque é isso que traz e faz o meu cliente ficar. Ou seja, resumindo, descubra a palavra-chave e use essa palavra-chave. Esse é um Ricardo, primeiro passa passo. agora aí nossas redes sociais. As nossas redes sociais são www.palco... Opa! Gostei disso! Tu tá Sócio. se vendendo, Gostei, já é viramos sócio. Virei Já sócio. perdi aqui o meu. Sócio. Virei sócio da Perdi Palco o Gestal. especialista. É que eu falei tantas vezes Palco Que Gestal. ficou. Então, é papobis.com.br ou @papobis. Isso aí. Aí no Instagram e no YouTube, etc, etc, Em etc. todas as redes sociais, né, É isso aí. conseguimos esse domínio. Pessoal, então queremos agradecer a todos vocês que ficaram até este momento aqui neste episódio. Já deixamos aqui as redes sociais. Queremos também agradecer ao Câmera 4 Connect, que vocês perceberam que mudamos de estúdio, estamos ainda nessa transição. Então, nos próximos episódios vocês vão ver, sim, como vai ser a nossa casa oficial. Enquanto isso, vocês vão ver que vai ter algumas oscilações de cenário. Mas estamos aí com casa nova, com novas expectativas, crescimento aí, tanto do podcast quanto também de outros trabalhos. E já deixar aqui você, o Câmera 4, nosso patrocinador oficial, deixar para você, empresário também, que quer fazer o seu institucional, de repente um podcast, já sabe com quem falar, Câmera 4 Connect. Então vai estar também o link na descrição das redes sociais e também do site e todos os contatos, caso você precise de algo para suas redes sociais relacionada a vídeo. Então agradeço aí você que ficou até este momento e obrigado, Juliana, pela sua presença. Valeu, pessoal. Valeu, Marco e até Revelo. mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.